O papel amassado bateu no meu peito antes de cair no chão, junto com a ameaça de me jogar na garagem gelada como um vira-lata. Sou Dalva, 71 anos, ex-dona de uma frota de caminhões, e meu filho acha que meu motor pifou. Ele esqueceu que eu conheço atalhos que nem o GPS dele imagina. A folha de papel branco parecia inofensiva ali no piso de cerâmica fria da cozinha. Mas o veneno estava nas letras miúdas, que eu nem precisava ler para saber o que diziam. Cláudio estava de pé na minha frente, com o rosto vermelho e as veias do pescoço saltadas, parecendo um daqueles radiadores prestes a explodir que eu vi tanto na beira da estrada. Ele tinha 45 anos, mas naquele momento agia como uma criança mimada que não ganhou o brinquedo que queria. Só que o brinquedo, no caso, era o patrimônio que eu levei a vida inteira para construir com suor, graxa e muitas noites sem dormir na boleia de um Scania. "Mãe, você não está entendendo!" Ele gritou, batendo a mão aberta na mesa de madeira maciça, uma mesa que eu comprei com o frete de uma carga de soja para o porto de Paranaguá em 82. "Eu preciso dessa assinatura agora! O investidor não vai esperar a sua boa vontade. Ou você assina essa procuração me dando plenos poderes, ou vai dormir no chão frio da garagem hoje mesmo. A casa é grande, mas não tem espaço para teimosia." Eu olhei para ele. Não com medo, mas com uma curiosidade triste. Aquele homem alto, vestido com uma camisa polo de marca que custava metade da aposentadoria de muita gente, era o mesmo menino que eu levei para a escola, que eu ensinei a andar de bicicleta, que eu protegi quando o pai dele morreu num acidente na serra, quando ele tinha só 10 anos. Agora, ele me olhava com o mesmo desprezo que os fiscais corruptos me olhavam quando tentavam me extorquir nas barreiras fiscais. A casa estava silenciosa, exceto pela respiração ofegante dele. Moro neste sobrado no interior de São Paulo há 30 anos. É um lugar bom, espaçoso, com um quintal onde eu planto minhas ervas e tenho minhas galinhas, longe da barulheira da capital. A garagem, que ele usou como arma para me ameaçar, era na verdade um galpão antigo nos fundos, onde eu costumava guardar as peças de reposição e onde meu primeiro caminhão, o Valente, descansou antes de eu vendê-lo. O chão lá é de cimento grosso, manchado de óleo diesel que nunca saiu, e no inverno a friagem corta como faca. A ideia de que meu próprio filho cogitaria me trancar lá fora, como se eu fosse um móvel velho atrapalhando a sala, fez meu estômago revirar. Mas eu não vomitei. Eu engoli a bilis. Quem já trocou pneu de caminhão na chuva de madrugada não se desmancha por gritaria. "Você está me ouvindo?" Ele insistiu, dando um passo na minha direção, invadindo meu espaço pessoal. "Acabou, dona Dalva. A senhora já está velha, não entende de negócios modernos. Criptomoedas, alavancagem, isso é o futuro. A transportadora faliu porque a senhora parou no tempo. Vende tudo, me passa o controle dos imóveis e eu salvo a gente. Se não, é a garagem. E eu tranco a porta da cozinha." Ele não sabia, ou fingia não saber, que a transportadora não faliu. Eu a fechei. Encerrei as atividades com dignidade, paguei cada centavo aos meus motoristas, vendi a frota e investi em terrenos e nesta casa. O dinheiro estava seguro, rendendo o suficiente para eu viver bem até os 100 anos. O problema era que o dinheiro do Cláudio, ganho em esquemas fáceis e apostas idiotas, tinha acabado. E ele queria o meu. Eu me abaixei devagar, sentindo os joelhos estalarem. Uma lembrança dos anos subindo e descendo de cabines altas. E peguei o papel do chão. Alisei a folha sobre a mesa, passando a mão calejada sobre o texto. Meus dedos não são finos e delicados. São dedos grossos, com as unhas curtas e limpas, mãos de quem já segurou muita chave de roda. Plenos poderes para vender, hipotecar e alienar bens móveis e imóveis. Li em voz alta com a voz firme. Não deixei tremer. "Você quer vender a minha casa, Cláudio?" "É um investimento, mãe." Ele bufou, passando a mão pelos cabelos ralos. "Vou multiplicar esse capital. A senhora vai me agradecer. Mas tem que ser hoje. Agora." Olhei para o relógio de parede, um antigo, daqueles que fazem tic-tac alto. Eram 2 da tarde de uma terça-feira. O sol lá fora estava forte, mas dentro de mim o tempo tinha fechado. "Cláudio", comecei, puxando uma cadeira e me sentando. Não a cadeira da ponta, mas a lateral,
de onde eu sempre despachei as notas fiscais. Você se lembra de quando a gente atolou na Transamazônica em 94? Você estava junto. Tinha 12 anos. O que isso tem a ver, porra? Ele praguejou, chutando o pé da mesa. Para de viver no passado. A gente ficou 3 dias no atoleiro. Continuei, ignorando o chilique dele. E apareceu aquele grupo de homens armados. Eles queriam a carga. Eram 5. Eu estava sozinha com você. Você lembra o que eu fiz? Ele parou por um segundo, os olhos vacilando. Ele lembrava. Eu peguei a chave de roda e desci do caminhão com uma cara tão feia, com uma determinação tão assassina, que eles acharam que eu era louca ou que tinha cobertura. Eu não recuei 1 milímetro. Eles foram embora. Você não é mais aquela mulher, mãe, ele disse, a voz pingando crueldade. Agora você é só uma velha que precisa de ajuda para configurar o Wi-Fi. Assina. Ele tirou uma caneta do bolso e jogou em cima do papel. Senti uma calma gelada tomar conta do meu peito. Não era medo, era o luto. Eu estava de luto pelo filho que eu achava que tinha criado. Aquele homem na minha frente era um estranho, um parasita que achava que o hospedeiro estava fraco demais para reagir. Mas ele cometeu o erro clássico de quem nunca viveu na estrada, subestimou quem estava no comando da direção. Eu preciso dos meus óculos de leitura. Menti. Meus óculos estavam no meu bolso do avental, mas eu precisava de tempo e distância. Estão no quarto. Vai logo. Ele rosnou, checando o celular, provavelmente recebendo mensagens dos agiotas para quem devia. 2 minutos. Se demorar, eu te arrasto para na garagem. Levantei-me devagar, apoiando na mesa como se fosse mais frágil do que realmente era. Caminhei pelo corredor, sentindo o olhar dele queimar minhas costas. Entrei no meu quarto e fechei a porta, mas não tranquei. Fui até a cômoda de madeira escura, abri a gaveta de meias e tirei lá do fundo, de dentro de uma caixa de sapatos velha, um celular simples, de botões grandes, que eu mantinha sempre carregado. Não era meu smartphone moderno onde eu via as fotos dos netos no Zap. Era minha linha de emergência. Disquei um número que eu sabia de cor. Tocou 2 vezes. Bença, madrinha. A voz grossa e rouca do outro lado atendeu imediatamente. Era o tenente-coronel Matias. Eu o conheci quando ele era um soldado raso, magrelo, pedindo carona na beira da Dutra para visitar a mãe doente. Dei carona, dei comida, e quando ele precisou de indicação para a academia, fui eu quem conversei com o comando local, usando a influência que uma dona de 30 caminhões tinha na época. Hoje, ele comandava o batalhão da região. Matias, meu filho, falei baixo, mas claro. Estou com um problema aqui em casa. Situação de risco, ameaça física e cárcere privado. O silêncio do outro lado da linha durou 1 segundo, carregado de tensão. Quem é o sujeito, dona Dalva? É assalto? A voz dele mudou. Ficou profissional, dura. É o Cláudio, respondi. E senti uma lágrima solitária escorrer, não de medo, mas de vergonha. Ele está fora de si. Quer me obrigar a assinar documentos. Ameaçou me jogar para dormir na garagem se eu não fizer o que ele quer agora. Disse que vai me trancar. Ele está agressivo, Matias. O Cláudio? Seu filho? Matias parecia incrédulo, mas logo retomou a postura. Madrinha, tranque a porta do quarto. Estou mandando uma viatura agora. Não, vou mandar 2. E estou indo pessoalmente. Ninguém ameaça a senhora na minha cidade. Não precisa de sirene na chegada, Matias. Não quero vizinho fofocando antes da hora. Mas venha rápido. 40 minutos, madrinha. É o tempo de eu cruzar a cidade e pegar a equipe tática. Aguenta firme. Desliguei e guardei o telefone no bolso do avental, junto com os óculos. Respirei fundo. O cheiro de lavanda do meu quarto, que sempre me acalmava, hoje parecia sufocante. Eu tinha acabado de chamar a polícia para o meu próprio filho. Era o fim de uma linha, mas o começo de outra. Voltei para a cozinha. Cláudio estava roendo as unhas, andando de um lado para o outro. Achou os óculos? Ele perguntou impaciente. Achei, disse eu, sentando-me novamente na mesma cadeira. Coloquei os óculos no rosto com calma deliberada. Mas antes de assinar, Cláudio, eu quero ler cada cláusula. É o meu direito, não é? Ele soltou uma risada nervosa, sarcástica. Ler? Para quê? Você nem vai entender os termos jurídicos. Alienar, subestabelecer. Isso é grego para você, mãe. Eu negociava contratos de frete internacional quando você ainda comia terra no quintal, meu filho.
respondi pegando o papel. Senta aí, vamos esperar. Esperar o quê? Ele gritou, perdendo a paciência de vez. Não tem espera. Assina. Ele avançou e segurou meu braço com força. Seus dedos apertaram minha pele flácida, machucando. Eu não gritei. Olhei nos olhos dele com uma frieza que o fez hesitar por 1 milésimo de segundo. Me solta, ordenei. Voz baixa, tom de comando, o mesmo tom que eu usava para demitir motorista bêbado. Ele me soltou, assustado com a minha reação, mas logo a raiva voltou. Você está testando minha paciência, velha. Eu vou te levar para a garagem agora. Tenta, desafiei cruzando os braços. Me arrasta. Vamos ver se você tem força para carregar o peso da sua consciência, porque o meu corpo você não leva. Os minutos se arrastaram. Ele gritava, ameaçava, chutava os móveis. Quebrou um vaso de barro que eu tinha no canto. Eu permaneci sentada, imóvel, como uma estátua de pedra. A cada minuto que passava, eu via o desespero dele aumentar. Ele precisava daquele dinheiro hoje. O prazo dele estava estourando. 30 minutos. 35. Chega! Ele berrou, vindo na minha direção com os olhos injetados. Acabou a conversa. Levanta dessa cadeira. Foi quando ouvimos. Não a sirene, como eu pedi, mas o som pesado de motores a diesel parando na frente do portão. Eram motores potentes. O som de portas batendo. Eram várias. Quem é? Cláudio parou, olhando para a janela da frente. Você está esperando visita? Visita não, respondi, tirando os óculos e colocando-os sobre a mesa. Justiça. A campainha tocou. Não foi um toque educado. Foi um toque longo, insistente. Vai atender, Cláudio. Falei com um sorriso de canto que não demonstrava alegria, mas sim a certeza do cheque-mate. Deve ser para você. Ele franziu a testa, confuso. A arrogância começou a dar lugar à dúvida. Ele caminhou até a porta da sala, resmungando palavrões. Eu continuei sentada na cozinha, mas tinha visão direta do corredor. Ouvi o barulho da chave girando. A porta se abriu. A luz da tarde invadiu a sala, recortando a silhueta de 3 homens fardados. Na frente deles, o tenente-coronel Matias, com sua boina cinza e o distintivo brilhando no peito, parecia uma montanha. Atrás dele, 2 policiais enormes, com os braços cruzados e caras de poucos amigos. Cláudio congelou. A cor fugiu do rosto dele tão rápido que parecia que ele tinha levado um tiro. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu no começo. Pois não? Ele tentou dizer, mas a voz falhou. O que... Senhores? Matias não olhou para ele. Olhou por cima do ombro de Cláudio, direto para mim, lá no fundo da cozinha. A senhora está bem, dona Dalva? A voz de trovão do Matias ecoou pela casa. Cláudio virou a cabeça lentamente para mim, os olhos arregalados de pânico. Ele olhou para a polícia, olhou para mim e percebeu o tamanho do buraco que tinha cavado. Mãe? Ele gaguejou, e dessa vez o gaguejo foi forte, como motor de arranque falhando no frio. O que é isso? Eu me levantei, alisei meu avental e caminhei devagar até a sala. Parei ao lado do Cláudio, que tremia visivelmente. Isso, meu filho, disse eu, com a calma de quem acabou de estacionar o caminhão depois de uma longa viagem. É para garantir que ninguém vai dormir na garagem hoje. Pelo menos não eu. O silêncio que se instalou na sala depois que a viatura do Matias foi embora era mais pesado do que uma carreta carregada de cimento subindo a serra. Cláudio estava sentado no sofá de chenille bege, com as mãos entre os joelhos, tremendo como vara verde. O Matias tinha sido perfeito, profissional, duro e assustador. Ele revistou o Cláudio, checou os documentos e deu o recado. Se a dona Dalva espirrar e eu achar que foi por sua causa, eu volto e te levo por desacato, ameaça e o que mais eu inventar na hora. Meu filho, que meia hora antes rugia como leão, agora parecia um gato molhado na chuva. Eu não disse uma palavra. Fui até a cozinha, peguei um pano de prato limpo e comecei a secar a louça que estava no escorredor. A rotina me acalmava, mas meus olhos estavam atentos. Eu precisava entender o tamanho do buraco. Ninguém ameaça a própria mãe de dormir na garagem só por ganância simples. Aquilo tinha cheiro de desespero. E desespero, na minha experiência, fede a dívida impagável. Mãe, ele tentou começar, a voz sumindo. Não, cortei, sem olhar para trás.
Você vai para o quarto de hóspedes, aquele que tem a porta que range, e vai ficar lá até eu mandar sair. Se tentar fugir, o Matias tem a placa do seu carro. Se tentar me ameaçar de novo, eu não chamo a polícia, Cláudio. Eu chamo coisa pior. Ele levantou, cabisbaixo, e se arrastou para o quarto. Ouvi a porta fechar e, finalmente, soltei o ar que prendia nos pulmões. Meus joelhos cederam um pouco e precisei me apoiar na pia. A adrenalina estava baixando e a dor nas juntas voltava, lembrando que eu tinha 71, não 40. Mas a cabeça estava a 1000 por hora, girando como motor em alta rotação. Fui até a mesa onde ele tinha deixado a tal procuração e, por descuido do pânico, uma pasta de plástico transparente com outros papéis. Também estava lá o tablet dele, com a tela piscando notificações. Peguei tudo. Não sou de mexer nas coisas dos outros, mas quando invadem minha casa, perdem o direito à privacidade. Levei o material para o meu escritório, uma mesa de fórmica antiga que fica na varanda fechada, onde bato o sol pela manhã e onde guardo minhas orquídeas. Sentei na cadeira de Vime, coloquei os óculos e acendi o abajur de leitura. Abri a pasta. Eram promissórias, rascunhos de contratos e e-mails impressos. O nome Investidora Lotus aparecia em tudo. Mas o que chamou minha atenção não foi o nome da empresa, e sim o endereço no rodapé de uma das páginas. Um prédio comercial na zona leste da capital que eu conhecia muito bem. Era o mesmo prédio onde funcionava uma transportadora de fachada nos anos 90, gente que sumia com carga e culpava o motorista. Deixei os papéis de lado e olhei para o tablet. Cláudio sempre dizia que eu era analfabeta digital, que eu mal sabia usar o WhatsApp. O que ele não sabia é que curiosidade e paciência abrem qualquer cadeado. Ele não tinha bloqueado a tela, confiando que eu não saberia mexer. Deslizei o dedo. As mensagens pipocavam. O prazo acabou, Cláudio. A velha assinou? Se não tiver o documento até amanhã, a gente pega o carro e o que mais tiver. Eram mensagens de um tal de Beto Câmbio. O nome me deu um estalo na memória. Beto. Roberto? Não, Norberto. Norberto da Silva, vulgo Beto Câmbio. Um agiota que começou trocando cheque de caminhoneiro em posto de gasolina e virou tubarão. Se o Cláudio estava devendo para o Beto, a coisa era feia. O Beto não processava. O Beto quebrava pernas. Levantei e fui até meu quarto. Debaixo da cama, puxei uma caixa de ferramentas de metal vermelha, pesada, descascada nas pontas. Não guardo joias em cofre, nem dinheiro em colchão. O que eu tenho de valor está ali. Abri a tampa emperrada. Dentro não tinha chaves de fenda, mas sim cadernetas. Dezenas delas. Anotações de 30 anos de estrada. Placas, nomes, telefones, favores devidos e favores pagos. Folheei uma caderneta de capa preta de 2005. Parei na letra N, Norberto. Tinha um número de telefone fixo antigo e uma anotação minha. Tentou passar perna no frete da soja. Devolvi o troco. Me deve um favor por não ter denunciado o esquema do diesel. Sorri. Um sorriso seco, sem alegria. Durante anos, deixei que pensassem que eu era apenas a dona Dalva, a viúva que faz compota de jabuticaba e tricota casaquinhos para os bisnetos que não tenho. Deixei o Cláudio acreditar que a transportadora fechou porque eu cansei, e não porque eu vi o mercado mudar e saí na hora certa com o bolso cheio. Eles olham para o meu cabelo branco, para as minhas roupas de algodão largas e confortáveis, e veem fraqueza. Veem uma velhinha que precisa de ajuda para atravessar a rua. Eles esquecem que essa velhinha já atravessou a Transamazônica com lama até o eixo. Esquecem que eu negociei com grevistas, com Polícia Rodoviária Federal, com sindicato e com bandido. A mulher que eles veem servindo café é a mesma que, uma vez, desmontou um carburador na beira da estrada sob chuva torrencial, porque o mecânico disse que não tinha conserto. Eu me olhei no espelho do guarda-roupa. As rugas estavam lá, o corpo estava mais lento, sim, mas os olhos eram os mesmos. Eram olhos de quem sabe que na estrada, se você piscar, você tomba. Cláudio achou que podia me intimidar com gritos. Coitado. Ele não sabe que grito de homem frouxo é igual buzina de bicicleta. Faz barulho, mas não sai do lugar. O problema real era o Beto.
Se o Cláudio devia para ele, a minha casa estava, de fato, em risco. Não legalmente, porque eu não assinei nada, mas fisicamente. O Beto não respeita a escritura, ele respeita a força. Voltei para a varanda. Precisava confirmar o tamanho da dívida. Peguei meu celular simples, aquele de botões grandes que o Cláudio desprezava, e disquei um número que não estava na agenda, mas estava gravado na minha cabeça. Alô? Uma voz feminina, rouca de cigarro, atendeu. Zuleika? É a Dalva, da transportadora Valente. Houve um silêncio, seguido de uma risada gostosa. Menina, Dalva do Scania vermelho. Achei que tinha virado santa e subido aos céus. Quanto tempo! Zuleika foi despachante por 40 anos. Ela sabia a vida de todo mundo que tinha CPF e um carro financiado no estado de São Paulo. Hoje, aposentada, ela operava uma rede de informações que deixaria a Abin com inveja, tudo da mesa da cozinha dela, entre um cigarro e outro. Ainda não, Zuleika. Vaso ruim não quebra, só racha. Preciso de um levantamento rápido. Fala o nome do santo. Cláudio Ferreira dos Santos. Meu filho. E cruza com Norberto da Silva, o Beto Câmbio. Ouvi o barulho de teclas sendo digitadas com força. Zuleika ainda usava um computador desktop antigo que parecia uma turbina de avião. Dalva, minha amiga. A coisa tá feia. O menino tá devendo até a alma. Tem nota promissória rodando na praça, tem cheque sem fundo e... olha isso. Ele deu a sua casa como garantia verbal num contrato de gaveta. O valor é alto. 500 mil. Juros de agiota. 500 mil. O Cláudio tinha torrado $500 mil em quê? Apostas? Mulheres? Esquemas furados de criptomoeda? Não importava. O que importava é que ele tinha colocado um alvo nas minhas costas. Obrigada, Zuleika. Você é um anjo. Anjo de uma asa só, querida. Se cuida. O Beto tá velho, mas tá mordendo ainda. Se precisar, eu conheço um pessoal que faz cobrança reversa, se é que me entende. Deixa comigo. Vou resolver na diplomacia. Na minha diplomacia. Desliguei. O plano começou a se formar na minha mente como um mapa rodoviário. Eu não podia pagar a dívida do Cláudio. Isso seria dar o peixe e não ensinar a pescar, além de acabar com as minhas economias. E eu não podia deixar o Beto vir tomar minha casa. Eu precisava de uma terceira via, uma rota alternativa. Fui até a cozinha e preparei um café bem forte. Enquanto a água fervia, olhei pela janela para o galpão no fundo do quintal. A garagem fria. Cláudio queria me colocar lá. A ironia era que, naquele galpão, debaixo de uma lona grossa coberta de poeira, estava algo que valia mais do que ele imaginava. Não era um carro, nem ouro. Era história. E história, quando bem contada, abre portas que o dinheiro não abre. Peguei o tablet do Cláudio novamente. Entrei no aplicativo de mensagens dele. Respirei fundo. Meus dedos grossos tinham dificuldade com o teclado touch. Mas eu fui catando milho, letra por letra. Escrevi uma mensagem para o contato Beto Câmbio. Aqui é a Dalva, mãe do Cláudio, a dona da casa. A gente precisa conversar. Amanhã, às 10 horas, aqui no meu terreno. Venha sozinho. Se trouxer capanga, o café esfria. Enviei. O coração bateu mais forte. Eu estava convidando a raposa para entrar no galinheiro. Mas o Cláudio não sabia que as galinhas aqui tinham esporas. Fui até o quarto de hóspedes. Abri a porta sem bater. Cláudio estava deitado na cama, encolhido, olhando para o teto. Quando me viu, sentou num pulo. Mãe, eu... Cala a boca, Cláudio, disse calmamente. Eu vi as mensagens. Eu sei do Beto. Eu sei dos 500 mil. Ele ficou branco como papel. Ele vai me matar, mãe. Se eu não pagar, ele me mata. Por isso eu precisava da casa. Era vida ou morte. Era a sua vida ou a minha casa, corrigi. E você escolheu a casa. Que bonito. Eu ia te colocar num asilo bom. Ele soltou, tentando se justificar, e imediatamente percebeu o erro. Sorri de novo. Aquele sorriso que os motoristas sabiam que significava: você está demitido, desce do caminhão agora. Amanhã vamos resolver isso. O Beto vem aqui. Você tá louca? Ele gritou, levantando da cama. Ele é perigoso. Ele vai vir armado. Deixa ele vir. Agora dorme. E Cláudio? Parei com a mão na maçaneta. A porta do seu quarto só tranca por fora. E eu acabei de passar a chave.
Tranquei a porta. Ouvi ele correr e tentar girar a maçaneta batendo na madeira. Mãe! Abre isso! Mãe! Ignorei os gritos. Fui para a sala, sentei na minha poltrona de leitura e fiquei olhando para o jardim escuro através da janela. Amanhã seria um dia longo. Eu precisava descansar. Mas antes, precisava fazer mais uma ligação. Dessa vez, não para a polícia, nem para a despachante. Liguei para o Tião Cavalalo, um mecânico de 70 anos que tinha mãos do tamanho de marretas e que consertava meus caminhões quando ninguém mais conseguia. Ele e seus 3 filhos, todos enormes, todos leais à dona Dalva, que pagou a cirurgia da neta deles anos atrás. Tião? Falei quando ele atendeu. Amanhã cedo. Traz os meninos. Não é para consertar motor. É para fazer presença. Venham com a roupa da oficina mesmo, aquela suja de graxa. Quero que vocês tomem café na minha varanda. Desliguei e fechei os olhos. A velha inútil estava prestes a dar uma aula de negócios. E a mensalidade seria cara. O sol nem tinha rasgado o horizonte quando eu já estava de pé. Não sou mulher de ficar rolando na cama esperando a desgraça bater na porta. Prefiro estar vestida e com o café passado quando ela chegar. A casa estava quieta, aquele silêncio pesado que antecede tempestade em estrada aberta. Passei a mão no rosto, sentindo a pele enrugada, mas firme. Hoje não era dia de vestido de avó, nem de avental de cozinha. Vesti uma calça de brim escura, uma camisa de botão branca de tecido grosso e calcei minhas botas de couro, aquelas que eu usava para visitar o pátio da transportadora em dias de chuva. Fui para a cozinha e comecei a preparar o terreno. Nada de bolo. Isso é coisa para visita de comadre. Assei 3 formas grandes de pão de queijo e preparei uma travessa de carne louca com pão francês fresco que o padeiro deixou no portão. O cheiro de carne desfiada com pimentão e cebola tomou conta da casa. Um cheiro de sustância, de comida de gente que trabalha pesado. Às 7 em ponto, ouvi o barulho do motor da caminhonete velha do Tião. Ele não falhava. Abri o portão eletrônico e vi a F1000 azul encostar. Tião desceu primeiro. Ele é um homem que parece ter sido talhado em peroba rosa. 70 anos, pele curtida de sol e graxa, mãos que parecem 2 pás. Atrás dele, desceram os 3 filhos. Júnior, Marcão e o caçula, que de caçula só tinha o nome, pois era o maior dos 3, com quase 2 metros de altura. Todos vestiam macacões azuis da oficina, com manchas de óleo que pareciam medalhas de guerra. Bom dia, dona Dalva, Tião disse, tirando o boné encardido em sinal de respeito. Trouxe as ferramentas, como a senhora pediu. Bom dia, Tião. As ferramentas hoje são vocês. Entrem, o café está na mesa da varanda. Levei-os para a varanda da frente, aquela que dá visão ampla para o portão da rua. É um lugar estratégico. Quem entra tem que passar por nós. Arrumei a mesa farta. Tião e os meninos sentaram, ocupando quase todo o espaço. Eles comiam em silêncio, como bons mineiros, mas os olhos estavam atentos. O serviço é qual mesmo, patroa? Perguntou o Marcão, mordendo um sanduíche que sumiu na mão dele. Controle de pragas, respondi, servindo mais café preto na xícara de ágata dele. Mas sem dedetização, só na base do olhar feio. Se eu fizer um sinal, vocês levantam. Se eu não fizer, continuem comendo e limpando as unhas com o canivete. Tião sorriu, aquele sorriso de quem entendeu o recado sem precisar de desenho. Ele puxou um canivete do bolso e começou a descascar uma laranja com uma precisão cirúrgica. Faltava o último elemento da cena. Fui até o quarto de hóspedes. Destranquei a porta. Cláudio estava sentado na beira da cama, com a mesma roupa de ontem, amassada e cheirando a suor frio. Quando me viu, levantou num pulo, os olhos vermelhos de quem não pregou o olho. Mãe, pelo amor de Deus, a gente tem que sair daqui. O Beto vai chegar a qualquer momento. Ele não brinca em serviço. Bom dia para você também, meu filho, disse, ignorando o pânico dele. Lave o rosto e venha tomar café. Temos visitas. Visitas? Você tá louca? O agiota vindo matar a gente e você chamou as amigas do bingo? Vem logo, Cláudio. E tenta não tremer tanto. Parece vara verde em vendaval.
Ele me seguiu pelo corredor, resmungando, olhando para os lados como se esperasse um atirador de elite nas janelas. Quando chegamos na varanda e ele viu a muralha formada pelo Tião e seus filhos, parou estático. "Tião Cavalalo?" Cláudio perguntou, a voz falhando. Ele lembrava do mecânico dos tempos de criança, mas não esperava vê-lo ali, parecendo um segurança de boate de beira de estrada. "E aí, Claudinho?" Tião cumprimentou, sem parar de descascar a laranja. A casca saía inteira, numa fita longa. "Cresceu, hein?" Pena que a cabeça não acompanhou o tamanho. Cláudio engoliu em seco e sentou na única cadeira vazia ao meu lado. Ele olhava para o portão a cada 5 segundos. "Mãe, isso não vai adiantar", ele sussurrou, inclinado para mim. "O Beto anda com gente pesada. O Tião é mecânico, não é polícia. O Tião conserta o que tá quebrado, Cláudio. Às vezes é motor, às vezes é gente folgada", respondi, passando manteiga no meu pão com uma calma que eu não sentia por dentro, mas que precisava transparecer. Às 10 horas em ponto, um carro preto, sedã de luxo, parou em frente ao portão. Vidros escuros. O motor ficou ligado por um tempo, como se estivessem analisando o terreno. Senti o Cláudio enrijecer na cadeira. A mão dele agarrou a toalha de mesa. Coloquei minha mão sobre a dele, não por carinho, mas para imobilizá-lo. "Fica quieto. Deixa eu falar." O portão estava destrancado. O carro entrou devagar, os pneus esmagando o cascalho da entrada. Parou a uns 5 metros da varanda. A porta do motorista se abriu e desceu um sujeito grande, de terno barato e óculos escuros. Segurança. Ele deu a volta e abriu a porta de trás. De lá saiu Norberto da Silva, o Beto Câmbio. Eu não o via há 15 anos. Ele estava mais magro, o cabelo tingido de um acaju artificial que tentava esconder a idade, e vestia um terno cinza claro que gritava "Dinheiro novo". Ele ajeitou o paletó e olhou para a varanda. O sorriso presunçoso que ele trazia no rosto vacilou quando viu a comitiva de recepção. Ele esperava uma velha assustada e um viciado em jogo. Encontrou 4 armários vestidos de graxa e uma senhora tomando café, como se estivesse assistindo novela. Beto fez um sinal para o segurança ficar no carro. Ponto para mim. Ele entendeu que trazer um capanga para enfrentar 4 mecânicos seria burrice. Ele caminhou até nós, a postura tentando recuperar a arrogância. "Dona Dalva", ele disse, parando no pé da escada da varanda. A voz era rouca, de quem fumou a vida toda. "A senhora continua com a mania de receber gente na porta. E você continua com a mania de achar que é dono da rua, Norberto", respondi, sem levantar da cadeira. Apontei para uma cadeira de plástico que eu tinha deixado estrategicamente um pouco mais baixa que as outras. "Senta. O café tá quente." Ele olhou para o Tião. Tião parou de comer, limpou a boca com as costas da mão e encarou o Beto. "Beto Câmbio", Tião disse, num tom grave que parecia trovão distante. "Ainda me deve aquele jogo de juntas do motor do Opala em 98. Beto forçou um sorriso amarelo. "Tião, negócios passados. Hoje vim falar de presente." Ele sentou na cadeira baixa. Ficou numa posição desconfortável, tendo que olhar para cima para falar comigo. Cláudio estava suando bicas, olhando do Beto para mim. "Então, dona Dalva", Beto começou, cruzando as pernas e exibindo um sapato italiano que custava mais que o carro do Tião. "Vamos direto ao ponto. Seu filho, esse rapaz talentoso aí, pegou $500.000 na minha mão. Dinheiro vivo. Prometeu retorno rápido. O retorno não veio. Ele fez besteira", concordei, tomando um gole do café. Cláudio sempre teve o olho maior que a barriga. "Pois é. E como garantia, ele deu a palavra de que a casa era dele. Que a senhora já estava... Como é que ele disse mesmo?" Beto olhou para o Cláudio com desprezo. "Gagá e pronta para o asilo." Senti o Cláudio encolher na cadeira. A vergonha dele era palpável, mas eu não tinha tempo para sentir pena. "Ele mentiu", falei, seca. "A casa é minha. A escritura está no meu nome. E eu não estou gagá, Norberto. Minha memória está ótima. Lembro até de coisas que muita gente preferia que fossem esquecidas." Beto riu. Uma risada fria. "Escritura é papel, dona Dalva. Papel pega fogo. Dívida de honra, no meu mundo se paga com sangue ou com bens. Se ele não tem o dinheiro, eu levo a casa."
Simples. Tião fez um barulho com a garganta e cravou o canivete na mesa de madeira. O som tec foi seco e alto. O segurança no carro fez menção de abrir a porta, mas Beto levantou a mão, parando-o. Calma, gente. Estamos conversando, disse Beto, mas o suor começou a aparecer na testa dele, logo abaixo da linha do cabelo tingido. Você não vai levar a casa, Norberto. Falei, tirando os óculos do rosto e limpando-os na camisa. E não vai levar porque essa casa vale muito mais do que 500 mil. E por que eu tenho algo que vale mais do que essa casa para você? Cláudio me olhou, confuso. Ele achava que eu ia oferecer o dinheiro que guardei a vida toda. Pobre menino. Ah, é? E o que a senhora tem? Beto perguntou, curioso e cético. Joias? Ouro escondido no colchão? Tenho memória. Repeti. Levantei-me devagar e fui até a mesa lateral, onde estava minha caixa de ferramentas vermelha, aquela que peguei debaixo da cama. Trouxe-a para a mesa de centro e abri a tampa. O barulho do metal enferrujado rangendo fez todos olharem. Tirei de lá uma caderneta azul, velha, com as bordas comidas por traça. Lembra do ano de 2001, Norberto? Perguntei, folheando as páginas amareladas. Quando a Polícia Federal fez aquela operação na fronteira? A operação Carga Pesada? O sorriso do Beto desapareceu completamente. O rosto dele ficou cinza. Muita gente rodou naquela época. Continuei, passando o dedo pelas linhas escritas com a minha letra firme. Mas o chefe do esquema nunca foi pego. Diziam que ele usava uma transportadora de fachada em Guarulhos para lavar o dinheiro do contrabando de eletrônicos. A Lotus Logística, não era? Engraçado que esse nome apareceu nos papéis que o Cláudio trouxe ontem. O que você quer dizer com isso? Beto perguntou, a voz agora perigosamente baixa. Quero dizer que meu marido, o falecido Valdir, era um homem muito organizado. Ele anotava tudo: placas, horários, nomes de quem recebia a carga especial que você pedia para despachar no meio da soja. Levantei a caderneta para ele ver. Aqui tem datas, Norberto. Tem nomes de fiscais comprados. Tem contas bancárias no Paraguai que eu acho que a Receita Federal adoraria conhecer, mesmo depois de tanto tempo. Crime de lavagem de dinheiro tem um prazo de prescrição longo quando envolve organização criminosa, não tem? O silêncio na varanda era absoluto. Nem o Tião mastigava mais. Cláudio olhava para a caderneta como se fosse uma granada sem pino. Isso é blefe, Beto sibilou. Essa caderneta não prova nada. Talvez não, concordei, fechando a caderneta com um estalo. Mas a Zuleika, minha despachante, disse que com essas informações, qualquer promotor novo e ambicioso reabriria o caso num piscar de olhos. E você sabe, Norberto, na sua idade e na minha, a gente quer sossego. Você quer passar seus últimos anos numa cela federal ou na sua mansão no litoral? Beto olhou para o Tião, que agora limpava as unhas com o canivete, encarando-o fixamente. Olhou para os 3 filhos gigantes do mecânico. Olhou para mim. Ele percebeu que tinha entrado numa emboscada. Não uma emboscada de tiros, mas uma arapuca de inteligência. Ele subestimou a viúva do caminhoneiro. Você está me chantageando, Dalva? Ele perguntou, indignado. Não, estou negociando. É diferente. Chantagem é crime. Negociação é comércio. Sorri, aquele sorriso de canto que aprendi negociando frete em beira de estrada. A proposta é a seguinte. A dívida do Cláudio morre aqui. Você rasga as promissórias. Em troca, essa caderneta continua guardada na minha caixa de ferramentas, pegando poeira, e a Zuleika esquece o que eu contei para ela. 500 mil reais, Dalva. Ele bateu na mesa. Não posso simplesmente rasgar. Pode, porque se não rasgar, você perde muito mais que 500 mil. Perde a liberdade. E quanto vale dormir na sua própria cama, Norberto? Eu ia dormir na garagem por causa do meu filho. Você vai dormir na cadeia por causa de orgulho? Ele bufou, afrouxando o nó da gravata. Olhou para o Cláudio com um ódio mortal. Seu filho é um verme, um covarde. Se esconde atrás da saia da mãe. Disso eu cuido, respondi, dura. A educação dele eu vou corrigir. A dívida é com você. Temos um acordo? Beto olhou para o horizonte. Ele era um homem de negócios, ainda que sujos. Ele sabia fazer conta. Risco versus benefício. O risco de eu abrir a boca era alto demais. Quero a caderneta, ele exigiu. Ah, não.
Ri. A caderneta fica comigo. É o meu seguro de vida. Enquanto você ficar longe da minha família e da minha casa, ela fica fechada. Se eu ver a sombra de um dos seus capangas na minha calçada, ela vai direto para o Ministério Público. E tenho cópias, claro, digitalizadas. A nuvem é uma maravilha moderna, não é? Eu não sabia usar a nuvem, mal sabia usar o e-mail. Mas ele não precisava saber disso. Beto levantou-se, ajeitando o terno com raiva. Você é uma bruxa, Dalva. Sempre foi. O Valdir tinha medo de você. O Valdir tinha respeito, coisa que você nunca aprendeu a ter. Ele olhou para o Cláudio uma última vez. Você teve sorte, moleque. Muita sorte. Se aparecer na minha frente de novo, eu não cobro dívida. Eu cobro a vida. Beto virou as costas e caminhou até o carro. Entrou, bateu a porta com força e o carro saiu cantando pneu, levantando poeira na minha entrada. Soltei o ar que nem percebi que estava segurando. Minhas pernas tremeram um pouco debaixo da mesa, mas por cima eu continuava impassível. Tião soltou uma gargalhada alta batendo na mesa. Eita, dona Dalva! A senhora botou o Beto Câmbio para correr com um caderno velho? Aquilo é o quê? O caderno de receitas da sua avó? Olhei para a caderneta azul na mesa. Abri na página que eu tinha mostrado para o Beto. Na verdade, Tião... Comecei, sentindo o riso nervoso subir pela garganta. Essa aqui é a caderneta de vacinação das vacas do sítio do meu pai, de 1980. O Valdir nunca anotou nada de ilegal. Ele morria de medo. Cláudio arregalou os olhos, a boca aberta num ó perfeito. O quê? Você mentiu? Você blefou com o maior agiota da cidade, usando carteira de vacinação de vaca? O medo tem olhos grandes, meu filho. Fechei a caderneta e guardei na caixa. Ele viu o que queria ver. Ele viu a culpa dele escrita nas linhas. Eu só dei o empurrão. Tião e os filhos gargalharam tanto que a varanda tremeu. Cláudio, no entanto, não riu. Ele me olhava de um jeito diferente. O desprezo tinha sumido. No lugar, havia um assombro, um medo respeitoso. Ele percebeu que a mãe, velha e ultrapassada, tinha acabado de salvar a pele dele com uma frieza que ele jamais teria. E agora? Cláudio perguntou, a voz sumida. Acabou? Levantei-me da cadeira, sentindo o peso da idade voltar aos poucos. Com o Beto, acabou. Mas com você, Cláudio, com você, está apenas começando. Fui até a beira da varanda e olhei para o galpão no fundo do quintal. A garagem. Tião, chamei. Pois não, patroa? Vocês trouxeram aquelas trancas reforçadas que eu pedi? E a máquina de solda? Tá tudo na caçamba. Ótimo. Virei-me para o Cláudio, que empalideceu novamente. A dívida foi perdoada, meu filho. Mas o aprendizado tem um custo, e você vai começar a pagar agora. Cláudio olhou para mim, depois para o Tião, e depois para a garagem fria e escura no fundo do terreno. Ele entendeu. Eu não ia trancá-lo lá como prisioneiro, não como ele queria fazer comigo. Seria algo muito mais educativo. O que você vai fazer, mãe? Ele perguntou, recuando um passo. Sorri. Não o sorriso de mãe, nem o de negociadora. Era o sorriso da dona Dalva, a mulher que construiu um império do nada. Vamos fazer um inventário, Cláudio. Lá na garagem. E você vai descobrir que o chão frio ensina mais sobre a vida do que qualquer escritório com ar-condicionado. E, Tião, pode preparar a solda. Vamos precisar lacrar algumas saídas. Amanhã estava apenas na metade e eu tinha a sensação de que o dia seria longo. O Beto foi o problema fácil. O problema difícil estava ali, tremendo na minha frente, precisando ser desmontado e remontado, peça por peça, como um motor fundido. E eu tinha as ferramentas certas para isso. O cheiro de ferro derretido invadiu a varanda antes mesmo do barulho da solda cessar. Tião e os meninos não brincam em serviço. Quando eu pedi para lacrar, eles entenderam que não era para colocar cadeado de diário de adolescente. Era para fechar fronteira. Cláudio tentou se levantar da cadeira de vime, estendendo a mão para pegar a chave do carro dele que estava sobre a mesa, mas minha mão foi mais rápida. Cobri o molho de chaves com a palma calejada num movimento seco, como quem bate o martelo em leilão. Ele me olhou, incrédulo, com um resto de migalha de pão de queijo no canto da boca, achando que o show tinha acabado com a partida do Beto Câmbio. Mal sabia ele que o primeiro ato foi apenas a limpeza do terreno. O segundo ato,
O da reconstrução seria muito mais doloroso e era exclusivo para nós dois. Mãe, me dá a chave. Ele pediu, forçando um sorriso que não enganaria nem vendedor de consórcio. Já entendi, a senhora é perigosa, parabéns, salvou minha pele. Agora preciso ir. Tenho reuniões, preciso ver como vou reestruturar minhas finanças. Ah, é. Você resolveu o agiota com um caderno de vacina de vaca. Ele soltou uma risada nervosa, passando a mão no cabelo ralo. Genial. Mas sério, preciso ir para o meu apartamento. Tenho coisas a fazer. Continuei sentada, a mão pesada sobre as chaves, encarando-o com a serenidade de quem já viu muita tempestade passar pelo para-brisa. Você não tem apartamento, Cláudio, disse eu com a voz calma, mas firme como rocha. O apartamento na Vila Madalena? Aquele financiado em 30 anos? A Zuleika me mandou o resto do dossiê enquanto a gente tomava café. O banco já entrou com a ordem de despejo. Você não paga o condomínio há 8 meses. A luz foi cortada ontem. Você ia para onde, meu filho? Para o escuro? A cor sumiu do rosto dele novamente. Ele desabou na cadeira como um saco de batatas vazio. A arrogância de homem de negócios derreteu, sobrando apenas o menino mimado que nunca ouviu um não que perdurasse. Eu ia dar um jeito. Ele murmurou, olhando para os próprios sapatos. Sempre aparece um negócio, uma oportunidade. Oportunidade não cai do céu, Cláudio. Oportunidade a gente constrói acordando às 4 da manhã e indo dormir à meia-noite. Levantei-me e fiz um sinal com a cabeça para o fundo do quintal. Vamos. O Tião já terminou lá atrás. Vamos para onde? Ele perguntou com um medo genuíno nos olhos. Para a garagem? Mãe, isso foi modo de falar. Eu estava nervoso. Você não vai me trancar lá, vai? Isso é cárcere privado. Deixa de ser frouxo. Retruquei, caminhando em direção ao galpão. Levante essa carcaça daí e me siga. Se eu quisesse te prender, deixava o Beto te levar. O que eu vou fazer é te apresentar a realidade. Ele me seguiu, arrastando os pés, passando pelos filhos do Tião que recolhiam as ferramentas. O Marcão deu uma piscadela para mim e guardou a máquina de solda na caçamba da caminhonete. O portão lateral da minha casa, aquele que dava acesso fácil à rua, estava agora soldado. A única saída era pela porta da frente, e a chave daquela porta ficava no meu bolso. Entramos no galpão. A tal garagem fria. O lugar cheirava a óleo diesel antigo, graxa e poeira, um perfume que para mim era melhor que qualquer lavanda francesa. Era um espaço amplo, com pé direito alto. No centro, onde antigamente ficava o Valente, meu primeiro caminhão, agora havia uma bancada de trabalho robusta, de madeira maciça manchada de óleo, iluminada por uma luz branca pendente do teto. Mas não foi a bancada que chamou a atenção do Cláudio. Foi o que estava nas prateleiras de aço ao fundo, que eu mantinha cobertas com lonas pretas e que hoje, pela primeira vez em anos, estavam descobertas. Não eram peças de caminhão, eram caixas de arquivo, dezenas delas, caixas de plástico cinza, etiquetas organizadas por ano e por localidade. O que é isso? Ele perguntou, a voz ecoando no galpão vazio. Caminhei até uma das estantes e puxei uma caixa marcada com a etiqueta Patrimônio Ativo, Zona Sul, Litoral. Coloquei-a sobre a bancada suja de graxa. Abri a tampa. Você disse ontem que a transportadora faliu porque eu parei no tempo. Comecei, tirando de dentro da caixa um maço de documentos presos com elástico. Disse que eu não entendia de alavancagem. Pois bem, Cláudio, vamos falar a sua língua. Joguei a primeira escritura na frente dele. Galpão Logístico 4, na rodovia Anchieta. Alugado para uma montadora de veículos desde 2010. Contrato renovado mês passado. Joguei a segunda. Terreno de 20.000 metros quadrados em Itajaí. Arrendado para container. Sabe quanto rende por mês? Mais do que você ganhou em toda a sua carreira de trader. Continuei jogando os papéis. Escrituras de casas comerciais, participações em postos de gasolina de beira de estrada, cotas de cooperativas agrícolas. A cada papel que batia na mesa, o Cláudio encolhia 1 centímetro. Você, ele gaguejou, pegando um dos papéis com as mãos trêmulas, lendo os valores declarados. Você é milionária, mãe? Eu sou trabalhadora, Cláudio, corrigi, ríspida. O dinheiro é consequência. Eu vendi os caminhões na hora certa, sim. Mas eu não gastei em bobagem.
Eu comprei terra, comprei tijolo, comprei estrutura. Enquanto você brincava de ser rico com dinheiro emprestado, eu construía riqueza em silêncio. Ninguém precisa saber o tamanho da minha conta bancária, só a Receita Federal e o meu contador. Ele olhou ao redor do galpão com outros olhos. O que antes parecia um depósito de lixo velho, agora ele via como o cofre forte de um império que ele desconhecia. A ganância brilhou nos olhos dele por um segundo. Aquele brilho feio de quem acha que tirou a sorte grande na loteria genética. Mãe, ele exclamou, um sorriso interesseiro brotando no rosto suado. Com esse patrimônio, a gente resolve tudo. Dá para investir, dá para modernizar. Eu posso gerenciar esses contratos para a senhora. Posso triplicar esse rendimento em 1 ano. Eu ri. Foi uma risada seca, curta, como um estalo de chicote. Você não gerencia nem a sua própria vida, Cláudio. Você ia pegar isso aqui e transformar em dívida, como fez com tudo o que tocou. Você acha que eu te mostrei isso para te dar acesso? O sorriso dele vacilou. Como assim? Eu sou seu único filho. É minha herança. Herança é o que sobra quando a gente morre. Eu estou bem viva, graças a Deus e à minha saúde de ferro. Recolhi os documentos e os guardei de volta na caixa, fechando a tampa com força. Isso aqui é meu. E vai continuar sendo meu. O que eu mostrei foi para você entender o tamanho da sua ignorância. Você me chamou de velha inútil, de ultrapassada. Pois a velha inútil construiu tudo isso sem nunca precisar ameaçar a mãe de dormir no chão. Ele ficou em silêncio, processando o choque. A realidade de que ele era um mendigo sentado num banco de ouro, mas sem a senha do cofre, começou a assentar. Então, o que vai acontecer comigo? Ele perguntou, a voz embargada. Se não tenho casa, não tenho dinheiro e você não vai me dar nada, eu vou para a rua? Caminhei até o canto do galpão, onde havia um pequeno escritório envidraçado, antigo lugar onde o despachante da frota trabalhava. Apontei para dentro. Lá havia um catre de campanha, daqueles de lona verde, um colchonete fino e uma manta de lã xadrez. Você disse que eu ia dormir na garagem fria. Falei, olhando nos olhos dele. A profecia se cumpriu, Cláudio, só errou o personagem. Você está brincando. Ele recuou, horrorizado. Eu não posso morar aqui. Nesse galpão? Não é moradia, é alojamento. Fui até a bancada e peguei um macacão azul, igual ao do Tião, que eu tinha separado mais cedo. Joguei no peito dele. Ele segurou por reflexo. O tecido era grosso, áspero. E não é de graça. A partir de amanhã, às 6 da manhã, você é meu funcionário. Funcionário? Fazendo o quê? Ele olhou para o macacão como se fosse radioativo. O Tião vai trazer um motor de Scania 113 fundido amanhã cedo. Você vai ser o assistente dele. Vai lavar peça com querosene, vai lixar cabeçote, vai aprender a diferença entre uma chave de boca e uma chave estrela. E vai fazer isso até pagar cada centavo dos 500 mil que o Beto perdoou. 500 mil? Ele gritou, a voz falhando. Ganhando salário de mecânico? Eu vou levar a vida inteira. Então é bom começar logo, respondi, implacável. E Cláudio, a comida é na minha mesa se você trabalhar direito. Se fizer corpo mole, come marmita fria aqui mesmo. O banho é no tanque lá fora, com a mangueira, até eu achar que você merece usar o chuveiro social. Ele olhou para o macacão, para o catre, para mim. As lágrimas finalmente vieram. Não de arrependimento, eu sabia, mas de humilhação, de raiva impotente. Ele estava sendo rebaixado de executivo para graxeiro. Você me odeia, ele sussurrou. Aproximei-me dele. Toquei no rosto dele, que agora tinha a barba por fazer. Minha mão era áspera, a dele era macia. Eu te amo tanto, Cláudio, que estou disposta a ser a vilã da sua história para te fazer virar homem. O pai mimou. Eu protegi demais. Agora a vida vai cobrar. E eu sou a cobradora mais gentil que você vai encontrar, porque o Beto Câmbio usaria alicate para arrancar suas unhas. Eu só vou usar o trabalho para arrancar sua soberba. Dei as costas para ele e caminhei em direção à saída do galpão. O sol lá fora estava forte, brilhante. Mãe, ele chamou desesperado. A porta! Você vai trancar a porta? Parei no batente, a silhueta recortada pela luz do dia. A porta do galpão fica aberta, Cláudio.
Você pode sair a hora que quiser. O portão da rua está soldado, mas o muro dos fundos é baixo. Dá para pular. Você pode ir embora. Pode tentar a sorte na rua, com o nome sujo, sem teto e com o Beto Câmbio sabendo que você não tem mais a minha proteção se sair daqui. A escolha é sua. A prisão, quem constrói, é a gente. Não esperei resposta. Atravessei o quintal, sentindo o cheiro das minhas ervas, ouvindo o cacarejar das galinhas. Entrei na minha cozinha fresca e limpa. Sentei-me à mesa, onde o café já estava frio. Minhas mãos tremiam um pouco agora. Nenhuma mãe quer ver o filho dormindo num catre, sujo de graxa. Mas lembrei da ameaça dele, do olhar de ódio quando disse que me jogaria no chão frio. Aquele homem precisava morrer para o meu filho renascer. Peguei meu celular antigo de botões grandes, disquei para o Tião. Tião? Tá tudo certo. Ele aceitou, ou melhor, não teve escolha. Traz o motor amanhã. E traz aquele mais sujo, aquele que ficou no barro. O menino precisa de um choque de realidade. Desliguei. Olhei pela janela da cozinha para o galpão. Cláudio estava lá dentro, sentado no catre, com a cabeça entre as mãos. Ele parecia pequeno. Pela primeira vez em anos, ele parecia real. A velha inútil tinha acabado de dar o maior golpe da sua vida. Não financeiro, mas pedagógico. E o custo da mensalidade seria suor e calos nas mãos. Era um preço justo. O cheiro de café fresco misturado com óleo diesel queimado invadia a varanda logo às 6 da manhã. Mas dessa vez, o cheiro não me incomodava. Pelo contrário, era o perfume da vitória. Fazia 6 meses que a garagem fria tinha deixado de ser uma ameaça para se tornar uma escola. Eu estava sentada na minha cadeira de vime habitual, com uma caneca de ágata fumegante nas mãos, observando a movimentação no quintal. O sol batia nas folhas de mangueira, criando desenhos de luz no chão de cimento que meu filho um dia quis usar como minha cova social. Lá embaixo, no galpão, a serra elétrica gemia, e o som de metal batendo em metal marcava o ritmo do dia. Não era o Tião quem estava martelando, era o Cláudio. Ele saiu debaixo do chassi de um Volvo FH antigo, limpando as mãos num estopa imunda de graxa. O macacão azul, que no primeiro dia parecia uma fantasia ridícula num corpo mole, agora estava ajustado, puído nos joelhos e nos cotovelos. Ele tinha emagrecido 10 quilos. A barriga de chope e sedentarismo tinha dado lugar a músculos secos, daqueles que a gente ganha levantando pneu de caminhão e soltando parafuso enferrujado na força do ódio. O rosto, antes pálido de quem só via a luz de tela de computador, estava queimado de sol, com uma barba rala e grisalha que ele parou de pintar. "Bom dia, dona Dalva!" gritou o Tião, que chegava pelo portão lateral, que eu mandei dessoldar mês passado, quando a confiança começou a ser reconquistada. Tião trazia uma caixa de peças recondicionadas. "Bom dia, Tião. O café tá na garrafa térmica em cima da bancada. E vê se o Cláudio não espana a rosca do Carter dessa vez." Respondi sem levantar a voz, sabendo que eles ouviam. Cláudio olhou para cima, para a varanda. Ele não baixou a cabeça como fazia antes, com vergonha ou medo. Ele acenou. Um aceno breve, de homem ocupado. "Pode deixar, mãe. O Tião já me ensinou que força sem jeito só quebra a ferramenta." Ele respondeu, e voltou para baixo do caminhão. Eu sorri. Não um sorriso de triunfo, mas de alívio. Aquele homem ali embaixo, sujo e suado antes das 7 da manhã, finalmente tinha virado gente. A lição da garagem não foi sobre humilhação, foi sobre construção. Ele descobriu que o dinheiro não nasce em aplicativo de banco. Ele nasce da graxa, do calo na mão e da coluna doendo no fim do dia. Desci as escadas devagar, sentindo meu joelho reclamar da umidade da manhã, e caminhei até o galpão. O espaço, que antes era um depósito empoeirado, agora era uma oficina viva. Havia 3 motores abertos nas bancadas. O Valente, meu caminhão antigo, tinha sido polido e estava no canto, servindo como um altar de respeito à nossa história. Parei ao lado das pernas do Cláudio, que apareciam debaixo do Volvo. Dei um toquinho na bota dele com a ponta do meu sapato. Hora da pausa. A marmita não se esquenta sozinha. Ele deslizou para fora no carrinho de mecânico, limpando o suor da testa com o antebraço. "Mãe, a gente precisa entregar esse caminhão até o 12h. O frete do rapaz é para o Mato Grosso. Ele não pode atrasar."
O motorista espera. Ninguém trabalha bem de barriga vazia. E tenho novidades. A palavra novidades fez o Tião parar de mexer na caixa de peças e o Cláudio sentar no chão, atento. As últimas novidades que eu trouxe envolveram a polícia e um agiota correndo. Então eles aprenderam a respeitar quando eu abro a boca. Sentei-me num banquinho de madeira que o Cláudio tinha feito para mim semanas atrás, lixado e envernizado com sobras de material. Tirei do bolso do meu avental um envelope pardo, grosso. O que é isso? Cláudio perguntou, pegando a garrafa de água e bebendo um gole longo. Mais alguma dívida antiga que o Beto desenterrou? O Beto não desenterra mais nada, Cláudio. Ouvi dizer que ele se aposentou e foi morar numa praia no Nordeste, depois que a Polícia Federal começou a investigar umas contas antigas. Coincidência, né? Pisquei para o Tião, que soltou uma risada grave. Isso aqui é o futuro. Joguei o envelope no colo do Cláudio. Ele limpou as mãos na estopa novamente antes de abrir. Tirou de lá um contrato de prestação de serviços e uma planta baixa. Centro de Manutenção e Logística Valente. Ele leu em voz alta, franzindo a testa. O que é isso? É o terreno do lado, aquele baldio que vivia cheio de mato. Expliquei, cruzando os braços. Comprei ontem. Vamos derrubar o muro. A oficina vai crescer. O Tião não dá mais conta sozinho, e você, pelo que vi, leva jeito para a coisa, apesar de ser meio lerdo com a parte elétrica. Cláudio olhou para o papel, depois para mim. Os olhos dele brilharam, mas dessa vez não era a ganância de quem quer vender para torrar o dinheiro. Era a ambição de quem quer construir. Você vai expandir? Comigo? Ele gaguejou, a voz falhando um pouco. Com você não. Você ainda é meu funcionário. Vai continuar ganhando seu salário, pagando suas contas e dormindo no alojamento até quitar cada centavo dos 500 mil. Fui dura, porque moleza cria bicho. Mas se você continuar mostrando serviço, daqui a uns 2 anos a gente conversa sobre sociedade. Sociedade de trabalho, Cláudio. Não de herança. Ele baixou os olhos para o contrato. Passou o dedo grosso e sujo sobre o nome Valente. Eu achei que a senhora ia vender tudo e viver de renda. Ele murmurou. E perder a diversão de ver você acordar cedo? Jamais. Além disso, a Zuleika me ligou. Disse que tem muita frota pequena precisando de manutenção honesta e gestão de pátio. O mercado mudou, meu filho, mas caminhão ainda precisa de roda para andar. E a gente tem o ponto, tem o conhecimento e agora tem a mão de obra. Cláudio levantou-se. Ele era alto, parecia com o pai quando era jovem. Ele olhou em volta, para o galpão que ele desprezava, para a casa que ele tentou roubar. Mãe, ele começou, e a voz embargou. Ele respirou fundo, engolindo o choro. Homem barbado chorando na frente de mecânico é feio, mas ali era necessário. Aquele dia, quando eu disse que ia te jogar aqui, esquece, cortei, levantando a mão. Não esqueço. Ele insistiu, dando um passo na minha direção. Eu era um monstro. Eu estava cego pelo dinheiro fácil, pelo desespero. A senhora não me salvou só do Beto. A senhora me salvou de mim mesmo. Eu nunca dormi tão bem na vida quanto durmo naquele catre duro ali no fundo, sabendo que o dinheiro que ganhei no dia foi limpo. O silêncio no galpão ficou pesado, mas era um peso bom, de coisas sendo consertadas que não eram feitas de metal. Tião pigarreou, quebrando o clima. O rapaz está ficando bom mesmo. Ontem ele desmontou um diferencial sozinho e não sobrou peça. Isso é milagre. Ri, aliviando a tensão. Bom saber. Então, Cláudio, assina logo esse recebimento da planta porque eu tenho que ir ao mercado. E o almoço hoje é frango com quiabo. Se atrasar, come frio. Virei as costas e comecei a caminhar para fora do galpão, mas parei na porta. A luz do sol estava forte. Cláudio? Oi, mãe. A garagem é fria no inverno, eu sei. Mas é aqui que o motor esquenta antes de sair para a estrada. Você ficou muito tempo desligado. Agora que o motor pegou, vê se não deixa morrer. Pode deixar, dona Dalva. O tanque tá cheio. Saí dali sentindo uma leveza que não sentia há anos. A minha casa estava segura. Não por causa de trancas ou de polícia, mas porque a hierarquia natural tinha sido restaurada. Eu não era mais a velhinha viúva que servia café. Eu era a matriarca que segurava o leme. Entrei na cozinha e fui direto para o meu escritório, na varanda dos fundos.
A caixa de ferramentas vermelha estava lá, em cima da mesa. Abri a tampa. A caderneta de vacinação das vacas ainda estava lá, junto com as outras anotações reais. Peguei o tablet do Cláudio, que agora ficava comigo. Ele usava um celular simples, igual ao meu, para não se distrair no serviço. Abri o aplicativo do banco. Os rendimentos dos aluguéis tinham caído. O saldo era um número com muitos zeros, um segredo que continuava sendo só meu. Transferi o valor da compra do terreno vizinho. Paguei à vista. Dívida é corrente. Pagamento à vista é liberdade. Olhei pela janela. Cláudio e Tião estavam rindo de alguma coisa, debruçados sobre o motor do Volvo. O medo tinha ido embora daquela casa. A vergonha também. Lembrei-me do Beto Câmbio e da cara dele quando ameacei com o caderno velho. Aquele foi o momento em que percebi que a idade não tira poder, ela apenas muda o tipo de munição que a gente usa. A juventude usa força e impetuosidade. A velhice usa informação, paciência e, quando necessário, uma pitada de teatro. Meu celular tocou. Era a Zuleika. Dalva? Mulher. Você não sabe da última. O prefeito quer desapropriar uma área lá na Zona Norte para fazer um pátio municipal. E adivinha quem tem um terreno bem no meio do traçado? Sorri, pegando minha caneta e abrindo uma página em branco na minha caderneta. Deixa eu adivinhar, Zuleika. Sou eu? Você mesma. O homem tá desesperado querendo negociar. Disse que paga o preço de mercado. Preço de mercado é para quem tem pressa, Zuleika. Diz para ele que eu não tenho pressa nenhuma. Diz que eu estou ocupada ensinando meu filho a ser homem e expandindo meus negócios. Se ele quiser conversar, que venha tomar um café aqui, mas avisa para vir sozinho e trazer a proposta por escrito. Você é terrível, Dalva. Zuleika gargalhou. Vou avisar. E o Cláudio? Como está o menino? Olhei para o galpão. Cláudio estava carregando uma peça pesada, os músculos do braço tensionados, o rosto sujo de graxa, mas com uma postura ereta que ele nunca teve quando vestia ternos caros. O Cláudio está bem, Zuleika. Está aprendendo que a única coisa que cai do céu é chuva e cocô de passarinho. O resto a gente busca. Desliguei o telefone e fechei a caderneta. Passei a mão sobre a mesa de madeira, sentindo as ranhuras do tempo. Eu tinha 71 anos. Muita gente na minha idade estaria sentada na frente da televisão, esperando a morte chegar. Eu não. Eu estava comprando terrenos, reformando caráter e construindo legado. A tal garagem fria que meu filho usou para me assustar se tornou o lugar mais quente da casa. Era lá que a vida estava acontecendo. E eu, Dalva, a viúva do Scania vermelho, ainda tinha muita estrada para rodar e muita marcha para passar. Levantei-me e fui até o fogão. O cheiro do frango com quiabo começou a subir. Era hora de alimentar os meus leões, porque à tarde tinha muito trabalho, e eu não sou mulher de deixar serviço para o dia seguinte. A vida é um frete só de ida, e eu pretendo chegar no destino final com a carga intacta e o tanque vazio de tanto viver. Fui até a porta da cozinha e gritei para o quintal. Lavem as mãos, a mesa tá posta. Eles vieram correndo como meninos, e pela primeira vez em muito tempo, minha casa estava completa. Mãe, Paris é cansativa, muito sobe e desce de escada. A senhora ia acabar atrapalhando o nosso ritmo. Ricardo fechou a mala de bordo com força, sem nem me olhar nos olhos. Sou Maristela, 72 anos, arquiteta que projetou metade dos prédios desse bairro. Eles acham que virei entulho. Esqueceram que quem desenhou a estrutura fui eu, e sei exatamente onde fica o pilar de sustentação. A porta do elevador social se fechou com um silêncio hermético, abafando as risadas ansiosas do meu filho e da minha nora, Vanessa. Fiquei ali, parada no meio da sala de estar do meu apartamento, cercada pelo eco daquelas palavras, atrapalhando o ritmo. O cheiro do perfume enjoativo da Vanessa, algo doce demais que lembrava baunilha barata, ainda pairava no ar, misturado ao aroma residual do café que eles tomaram às pressas. Olhei ao redor. O cenário era de terra arrasada. Almofadas de linho jogadas no chão, uma xícara suja deixada perigosamente na beira da mesa de centro de vidro, sem o porta-copos, é claro, e a sensação gélida de que eu tinha sido usada, mais uma vez, como um degrau conveniente para a felicidade alheia. Caminhei até a grande janela de vidro que vai do chão ao teto.
minha assinatura favorita nos projetos que fiz nos anos 90. A vista da cidade cinza, com seus arranha-céus que parecem dentes de concreto mordendo o céu nublado, sempre me acalmou. Moro neste andar alto não por status, mas porque gosto de ver como as coisas se encaixam lá embaixo, o fluxo dos carros, a organização do caos. Mas hoje, o caos estava aqui dentro. Não era a primeira vez, claro. A exclusão vinha acontecendo em doses homeopáticas, como um veneno lento que a gente finge que é remédio. Primeiro, eram os jantares de domingo que foram rareando. Ah, dona Maristela, estamos na correria, dizia Vanessa, enquanto postava fotos em churrascarias caras. Depois, foram as decisões sobre a reforma da casa de praia. Casa que eu comprei, mas que eles usam como se fossem donos de cartório. Trocaram o piso de madeira nobre que escolhi a dedo por um porcelanato branco e frio, sem me consultar. Para modernizar, mãe, Ricardo justificou na época. Engoli seco. Mas essa viagem para Paris tinha um gosto diferente. Um gosto amargo de traição premeditada. Há 2 semanas, Ricardo veio aqui com aquele sorriso de menino pidão que ele mantém aos 45 anos. Sentou-se na cadeira de couro giratória, aquela que fica de frente para a minha estante de livros de arte, e começou o discurso. Disse que ele e Vanessa precisavam se reconectar, que o casamento estava morno, que precisavam de uma segunda lua de mel. Fiquei feliz genuinamente. Família é construção diária, precisa de manutenção, igual fachada de prédio. O problema, mãe, é o fluxo de caixa agora, ele disse, coçando a nuca. O bônus da empresa só cai mês que vem. Se a senhora pudesse adiantar no seu cartão, as milhas são suas, claro, eu concordei. Mais do que isso, eu me ofereci para ir junto, pagando minha parte, evidentemente. Pensei em visitar o Museu d'Orsay, rever as pontes sobre o Sena, talvez ficar em um quarto separado no mesmo hotel para não incomodar a intimidade deles, encontrando-os apenas para o jantar. Eu tinha até separado meu casaco de lã batida, aquele cinza chumbo que comprei em Milão anos atrás e que continua impecável. A resposta veio hoje, na hora da saída. O não, disfarçado de cuidado. A exclusão embalada em papel de presente barato. A senhora não tem mais idade para bater perna. Vai ser muito frio para sua articulação. A gente quer caminhar rápido. Olhei para a xícara suja na mesa. Peguei-a com cuidado e levei até a cozinha. A água da torneira estava gelada nas minhas mãos enquanto eu lavava a louça que eles deixaram. A cada movimento da esponja, a indignação crescia, saindo do estômago e subindo pela garganta. Não era tristeza. Eu já passei da idade de chorar por ingratidão. O que eu sentia era uma raiva lúcida, uma clareza cortante. Eu não sou uma velhinha desamparada que precisa ser protegida do frio de Paris. Eu sou Maristela Sampaio. Eu coordenei canteiros de obras com 200 homens quando mulher mal entrava em engenharia. Eu negociei contratos milionários. Eu criei Ricardo sozinha depois que o pai dele decidiu que a vida de solteiro era mais interessante. Eu construí o patrimônio que hoje paga o lifestyle que a Vanessa exibe no Instagram. Sequei as mãos no pano de prato bordado e fui até o meu escritório. Não é um quarto de hóspedes adaptado. É um escritório de verdade, com minha prancheta, meu computador de tela larga e meus arquivos. Sentei-me na minha cadeira ergonômica, ajustando a postura. A coluna doía um pouco, é verdade, mas minha mente estava afiada como um bisturi. Peguei meu tablet. A capa magnética fez um estalo satisfatório ao abrir. Desbloqueei a tela com a digital e toquei no ícone do banco. O aplicativo azul escuro abriu instantaneamente. Bem-vinda, Maristela. Toquei na aba de cartões de crédito. O limite era alto, fruto de décadas de investimentos sólidos e gastos conscientes. Mas ali, na lista de adicionais, estavam os nomes: Ricardo Sampaio e Vanessa L. Sampaio. O tal cartão Black, que dá acesso às salas VIP, aos seguros de viagem, ao status que eles tanto amam. A notificação pulou na tela do tablet, no canto superior direito. Compra aprovada, Uber Viagens. Valor, R$180. Estavam chegando ao aeroporto. Outra notificação, de 10 minutos atrás, que eu não tinha visto. Compra aprovada, Duty Free Dufour. Valor, R$3.450. R$3.400 no Duty Free.
Provavelmente perfumes, óculos de sol, talvez alguma bolsa de marca para Vanessa já chegar em Paris no estilo. E eu aqui, sendo considerada um peso morto, uma velha que atrasa o passo. Eles acham que o dinheiro é infinito. Acham que a mãe é uma fonte inesgotável, que só serve para assinar cheques e ficar quietinha no canto, tricotando ou vendo novela, esperando a visita mensal. Eles não entendem que o dinheiro é energia acumulada. É tempo de vida convertido em moeda. E eles estavam gastando o meu tempo de vida enquanto me descartavam. Respirei fundo, sentindo o ar entrar nos pulmões e expandir o tórax. Lembrei-me de uma negociação difícil há 20 anos, quando um empreiteiro tentou usar material de segunda categoria na fundação de um edifício comercial. Eu não gritei. Eu não fiz escândalo. Eu apenas mostrei o contrato, apontei a cláusula de rescisão e parei a obra. O silêncio da obra parada foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Ricardo e Vanessa precisavam ouvir o silêncio da obra parada. Fui até a cozinha novamente e preparei um café. Nada de chá calmante. Eu queria cafeína. Queria estar alerta. Coloquei o pó no coador, despejei a água fervente e senti o aroma forte invadir a cozinha moderna, com seus armários cinza e eletrodomésticos de inox. Peguei a caneca fumegante e voltei para o escritório. O relógio digital na mesa marcava 14h15. O voo deles era às 17h. Eles deviam estar fazendo o check-in ou passando pela segurança agora. Em breve, estariam se dirigindo à sala VIP, aquela que exige o cartão físico para entrar, onde a comida é de graça e o champanhe é liberado. Vanessa adorava postar foto da taça de champanhe com o passaporte ao lado. O passaporte que eu paguei para renovar. Peguei meu celular. Não disquei para o atendimento automático. Eu tenho o número direto. Clientes com o meu perfil não falam com robôs. Alô? A voz do outro lado era profissional, mas calorosa. Dona Maristela? Boa tarde. Em que posso ajudar a senhora hoje? Era a Helena, minha gerente de conta há 10 anos. Uma moça competente, que nunca me chamou de vovó ou usou diminutivos desnecessários. Ela me tratava como a investidora que eu sou. Boa tarde, Helena. Tudo bem com você? Minha voz saiu firme, sem tremores. Tudo ótimo. A senhora precisa de alguma transferência? Alguma aplicação venceu? Não, Helena. É sobre os cartões de crédito, os adicionais vinculados à minha conta Black, do Ricardo e da Vanessa. Ah, sim. Eles estão viajando, não é? A senhora comentou semana passada que talvez fosse a Paris. Precisa liberar o aviso de viagem? Senti uma pontada de ironia. Até a gerente do banco sabia da viagem. Houve uma mudança de planos, Helena. Eu não vou. E, na verdade, preciso que você faça um bloqueio. Um bloqueio temporário por segurança? Perderam o plástico? Tomei um gole do café. Estava forte, sem açúcar, do jeito que gosto. Não, Helena. Quero o cancelamento dos adicionais. Imediato. Por desacordo comercial, se precisar de um motivo no sistema. Mas na prática, quero que os cartões parem de passar agora. Nesse instante. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Helena era esperta. Ela sabia que Ricardo vivia às minhas custas. Ela devia ver as faturas, os gastos supérfluos, enquanto os meus gastos eram sempre livros, supermercado e manutenção do apartamento. Dona Maristela, se eu cancelar agora e eles tentarem passar em algum lugar, vai dar transação não autorizada. Se estiverem no exterior, podem ficar sem acesso a fundos. Eu sei exatamente o que vai acontecer, Helena. Respondi, olhando para a planta de um projeto antigo emoldurada na parede. Linhas retas. Limites claros. Eles têm os cartões pessoais deles, aqueles com limite de R$ 1.000 que o banco digital dá. Eles não vão passar fome. Só não vão passar luxo. Entendido. A senhora tem certeza? Absoluta. Pode proceder. E, Helena? Sim? Se o Ricardo ligar para o banco tentando reverter, a instrução é que apenas a titular pode autorizar desbloqueios. E a titular não estará disponível. Certo. Estou processando aqui no sistema. Ouvi o som de teclas sendo digitadas rapidamente. Pronto. Cartões finais 45589 e 32321. Bloqueados e cancelados.